Ainda dentro do estudo da audiência de conciliação e mediação, na análise dos dispositivos que tratam aí da figura dos conciliadores e mediadores, outro dispositivo que cumpre nos mencionar é o artigo 167 do CPC, tá? E o 167 do CPC, ele fala do quadro de conciliadores e mediadores, tá? 167 diz assim, ó: os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, que manterá o registro de profissionais habilitados com indicação de sua área profissional, tá? Ou seja, os tribunais, sejam os tribunais federais, os tribunais estaduais, eles terão um quadro de conciliadores e mediadores, tá? Ou seja um quadro de dimensão nacional, então, como na Justiça Federal, ou um quadro de dimensão estadual, os conciliadores que atuarão dentro dos estados, dentro do tribunal estadual, tá? Então, esses profissionais estarão inscritos em quadro próprio, assim como as câmaras privadas de conciliação e mediação, que eu vou explicar logo na sequência como funcionam, tá? De que forma o código regula isso. Diz ainda o artigo 167, com relação a esses profissionais, que haverá indicação da sua área profissional, tá? Então, na verdade, essa indicação ela tem por finalidade proporcionar ou oferecer às partes a possibilidade de escolha daquele profissional, tá? Então, na verdade, sabendo da sua qualificação, poder fazer a escolha, né, daquele conciliador ou mediador que atua no seu litígio. A gente vai comentar também a respeito dessa questão na sequência, tá? A finalidade desse cadastro é, na verdade, evitar privilégios de alguns conciliadores em detrimento de outros conciliadores ou mediadores, para que uns trabalhem muito e outros trabalhem pouco, tá? Diz aqui ainda o 167, parágrafo 2º. Perdão, parágrafo 1º, nós não falamos ainda do parágrafo 1º. Parágrafo 1º diz que, preenchendo o requisito da capacitação mínima por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular estabelecido pelo CNJ, o conciliador ou mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer a sua inscrição no Cadastro Nacional ou no Cadastro do Tribunal de Justiça Estadual ou do Tribunal Regional Federal, tá? Ou seja, é necessário fazer curso de formação para poder trabalhar como conciliador e mediador, tá? Então, o próprio CNJ tem uma lista de entidades autorizadas de realizar esse curso, de poder ministrar esse curso, tá? E esses terceiros, de posse do seu respectivo diploma, do seu respectivo certificado de conclusão de curso, é que poderão se inscrever nesse quadro próprio de conciliadores ou mediadores mencionados no 167, tá? Diz aqui o parágrafo 2º. Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, a gente vai falar da possibilidade de ingresso de conciliadores e mediadores por meio de concurso público, né? Diz aqui que efetivado o registro desses conciliadores e mediadores, seja por concurso público ou não, tá? Então, uma vez registrados junto ao tribunal, o tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária, onde atuará o conciliador ou mediador, os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. Ou seja, esses conciliadores ou mediadores que fizeram curso de formação, que obteram o seu certificado de conclusão desse curso, eles vão se inscrever junto ao respectivo tribunal onde eles pretendem atuar, né? E eles passarão então a fazer parte de um cadastro, né, de um quadro de conciliadores e mediadores para receber os processos. E a distribuição desses processos ela vai ser feita de maneira alternada e aleatória, nos termos do parágrafo 2º, respeitando-se sempre a igualdade dentro da mesma área de especialidade, tá? Então, igualdade para que não haja privilégios, para que não haja muito trabalho por parte de um e detrimento e pouco trabalho em parte de outros, tá?
Com relação ainda ao quadro de conciliadores e mediadores, né? Esses cadastros, eles têm então a finalidade de informar dados que vão permitir às partes aferir a capacidade de atuação dos conciliadores e mediadores, tá? Para que elas possam fazer uma escolha, né? Uma escolha informada do conciliador e mediador que vai atuar no seu processo. Isso tem assento no artigo 168, a possibilidade então dos conciliadores e mediadores não serem designados pelo juiz, mas sim serem escolhidos pelas próprias partes, né, de comum acordo, tá? 168 diz isso, que as partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação ou Mediação, tá? Então, é possível, né, nos termos do 168, as partes escolherem o mediador e o conciliador que irão realizar o seu trabalho dentro do processo, que irão estarão à frente dessa audiência para a tentativa de uma autocomposição, tá? Esses dados, então, que serão informados, por exemplo, o número de processos que ele participou, o grau de sucesso que eles tiveram na realização de autocomposições. Isso é o que vem mencionado no parágrafo 3º do 167 que a gente está mencionando, tá? Então as partes elas podem escolher, de acordo com esses critérios de atuação, esses dados, né, que permitem aferir a capacidade de atuação desses terceiros, que são os mediadores e conciliadores, as partes poderão escolher quem irá ser o conciliador ou mediador no seu processo. Ela vai poder escolher desde que haja acordo entre as partes, tem que ser de comum acordo. Se as partes não estão chegando a um acordo sobre quem será o conciliador ou mediador, será o juízo então que irá designar um conciliador e mediador para atuar no feito, tá? O parágrafo 3º do 167, ele diz assim, ó: do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes para a sua atuação, tais como o número de processos que participou, o sucesso ou o insucesso da atividade, a matéria sobre o qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes, tá? Então, esses dados, né, que serão informados nesse cadastro do tribunal, junto a esse quadro de conciliadores e mediadores que o tribunal deve ter, seja tribunal nacional, tribunais federais ou tribunais estaduais, né? Dados como esses, como número de processos que atuou, sucesso ou insucesso da sua atuação, esses dados farão parte desse quadro para permitir às partes aferir, né, a capacidade, a capacidade da atuação desses terceiros, para que elas possam então, se chegarem a um acordo, escolher esses conciliadores ou mediadores para atuar no seu processo, ok? Falado então da questão dos dados aí, né? Ainda dentro dessa previsão do 167, a gente extrai a questão da necessidade dos conciliadores e mediadores se submeter a cursos de capacitação, tá? Então eles têm que ter formação específica para atuar como conciliador e mediador. Isso está na resolução 125 de 2010 do CNJ, tá? No artigo 12, bem como o parágrafo 1º aqui do 167 mencionou a necessidade dos conciliadores e mediadores passarem por cursos de formação, né, por cursos de capacitação, ok? Além de terem formação específica, de ter um certificado que depois é apresentado junto ao respectivo tribunal que eles vão atuar para poder fazer parte do quadro de conciliadores e mediadores, né? Eles devem também se submeter a cursos de reciclagem permanente, tá? Eles devem passar por reciclagem constantemente, tá? E da mesma forma, deve ser também passíveis de avaliação pelos usuários, tá? Isso tá na resolução do CNJ, tá? No artigo 12, no mesmo artigo 12 que nós comentamos da resolução 125 do CNJ, a necessidade não só de ter curso de formação, mas também de participar por constantemente de cursos de reciclagem, para que não fiquem parados no tempo, né? Para que vão aí se atualizando a respeito dessas técnicas de conciliação e mediação, bem como a possibilidade de passarem por avaliação dos usuários, tá? Então, junto aos Sejusques, né, é possível vocês fazerem também
apresentarem lá, preencherem uma ficha de avaliação do conciliador e do mediador que faz parte do quadro, que atuou ali no seu processo, ok? Ainda com relação ao artigo 167, outras questões ficam aqui, merecem o comento também. A previsão do parágrafo 5º e do parágrafo 6º do 167. O parágrafo 5º do artigo 167 diz que os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se forem advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem as suas funções, tá? Então, advogados que resolvam trabalhar como conciliadores e mediadores e que façam o curso de conciliação e mediação e se cadastrem, por exemplo, para trabalhar aqui na comarca de Votuporanga, esses advogados, eles vão ter que exercer a função na comarca, de forma exclusiva, exercer a função de conciliador e mediador. Eles ficam impedidos no juízo em que eles desempenham a sua função de exercer também concomitantemente a advocacia, tá? Então, essa vedação é expressa, tá no 167, parágrafo 5º. Então, na comarca de Votuporanga, esses advogados que atuam como conciliadores e mediadores, eles não podem exercer a advocacia. Mas em outras comarcas eles podem, não há impedimento nenhum. É só na sede do juízo aonde eles desempenham a sua função, ok? Parágrafo 6º do artigo 167 diz que o tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições deste capítulo. Ou seja, o tribunal ele poderá, na formação desse quadro próprio de conciliadores e mediadores, adotar o preenchimento por meio de concurso público, que vai ser um concurso de provas e títulos, tá? Então, é a possibilidade de realização de concurso para mediadores e conciliadores, o que tem acontecido Brasil afora, né? Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver concursos no Mato Grosso, concurso para conciliador e mediador na Bahia, tá? Vocês vão encontrar aí no Paraná, no Rio Grande do Sul, tá? A realização de concursos públicos para a contratação de conciliadores e mediadores, ok? Então a gente já tem, isso já é uma realidade que estamos vivendo aqui no Brasil, certo? Volto no próximo vídeo para falar um pouquinho mais do trabalho desses conciliadores e mediadores.